Fala rapaziada, aqui é Cícero Trum e hoje a gente vai falar sobre a história da carreira do Carlos Alberto Parreira, ex-técnico da seleção brasileira, e como jogavam suas equipes. Carioca de origem humilde, Parreira se formou em 1966 em Educação Física e começou a trabalhar como preparador físico do São Cristóvão. Sempre foi um aluno muito dedicado, também tinha feito o curso de treinador de futebol, sabia falar inglês. Pintou um concurso promovido pelo Itamaraty, visando fortalecer o futebol em Gana. Por já saber falar inglês e ser muito dedicado nos estudos, foi o indicado pelos professores para ir então para Gana e ganhar uma graninha. Investiu em si mesmo e foi por conta estudar na Alemanha e na Inglaterra, se preparando e trazendo novas perspectivas e ideias para o futebol brasileiro. Voltou para o Brasil e foi um dos preparadores físicos da seleção de 70, tornando-se campeão mundial. Foi ali que surgiu sua grande amizade com o Zagallo. Assim, tornou-se braço direito do velho Lobo. Carlos Alberto Parreira foi preparador físico do Fluminense, seu time de coração, por alguns anos, até que Zagallo foi contratado para dirigir a seleção do Kuwait, levando seu amigo Parreira para ser seu auxiliar. Após 2 anos, Zagallo voltou para o Brasil e Parreira assumiu a seleção asiática. E daí para frente, deixou de ser um preparador físico e auxiliar para se tornar um treinador. No país do Golfo Pérsico, Parreira trabalhou no projeto para a Copa de 1982. Antes disso, o brasileiro foi campeão da Copa da Ásia e comandou o país na Olimpíada de Moscou. Conquistou a vaga na Copa de 82 e foi eliminado na fase de grupos, mas foi um grande vitorioso só em chegar lá. Com o insucesso de Tele na seleção de 82, Parreira foi escolhido pela CBD para ser o técnico. Visando uma renovação, comandou a equipe em alguns amistosos e na Copa América de 83 e convocou um time com poucas estrelas. Chegou até a final da competição e perdeu para o Uruguai de Francescoli. O desempenho, porém, não convenceu e o professor foi demitido. Voltou para sua casa, assumiu o Fluminense em 84 e ali sua carreira começou a decolar, com um time recheado de bons valores, como o Casal 20, Assis e Washington, o Paraguai Romerito e os jovens Branco e Ricardo Gomes. Conduziu a equipe até o título brasileiro e também carioca. Como a maioria dos seus trabalhos haviam sido fora do Brasil, a passagem pela seleção havia sido curta. Esse é o primeiro trabalho que pode ser bem analisado de Parreira. Era uma equipe que se fechava muito bem e trabalhava bem a bola, no meio de campo, mantendo a posse de bola o maior tempo possível e quando achasse espaço fazia a bola chegar até os homens de frente, que tinham talento para finalizar ou encontrar um companheiro melhor posicionado. Romerito fazia esse primeiro passe no meio de campo e assim que tocava, já se posicionava mais à frente para ser um integrante no ataque de perigo. Assis era o homem do último ato, ou deixava seu parceiro Washington na cara do gol ou abria alguma brecha na defesa para finalizar. Ricardo Gomes era um zagueiro muito técnico e Parreira lhe permitia dar boas arrancadas da defesa para o ataque, visando criar uma jogada diferente. Dessa forma aparecendo como elemento surpresa. Jandir recuava para proteger a defesa e Delay acompanhava esse recuo para ficar no lugar de Jandir. Mas o grande fundamento desse time era realmente manter a posse de bola e não ter pressa para definir uma situação de perigo. Por esse motivo, era uma equipe que tomava poucos gols e decidia a maioria dos jogos no 1-0 ou 2-0. Raramente fazia uma grande diferença, somente quando o adversário se abria demais. Parreira voltou para o Oriente Médio em seguida, treinou Emirados Árabes, comandando essa seleção na Copa do Mundo de 90 e também a Arábia Saudita, onde conquistou uma Copa da Ásia. Com a ascensão do Bragantino nos anos 90, Luxemburgo se destacou, sendo campeão paulista com o time e foi para o Flamengo em seguida. Parreira foi contratado pelo time paulista para comandá-lo em 91. Fez uma campanha excepcional com o clube de Bragança, dando seguimento ao trabalho do Luxemburgo, mas fazendo mudanças no time, principalmente defensiva. Se olharmos a escalação do Bragantino, vemos uma grande semelhança com relação ao Fluminense de 84. Linha de 4 na defesa, laterais que participavam bastante do jogo, meio de campo com um volante bem fixo, popular cabeça de área, Jandir no Flusão e Mauro Silva no Massa Bruta, Ivair ou Pintado como segundo volante, semelhante ao que Delay fazia no Flu. Alberto Félix era o outro meia e aparecia mais à frente, ou seja, era o Romerito do Bragantino. Mais à frente, João Santos caindo mais pela esquerda, Mazinho Oliveira mais pela direita e Silvio como centroavante. A diferença entre os dois times era na postura ofensiva. Como tinha 2 pontas rápidos, explorou contra-ataques e posicionou-se da melhor forma. No Fluminense de 84, tinha um meia atacante genial, portanto, criava mais oportunidades pelo centro do campo explorando Assis. Assim como em todos os seus trabalhos, o Bragantino tinha muita posse de bola, fazia muitas viradas de jogo e criava oportunidades de maneira cadenciada, mas explorando bastante as velocidades pelos cantos do campo. Já que não era um favorito, precisava jogar dessa forma contra os grandes clubes, que tinham mais qualidade no meio de campo e a tendência era de que eles tivessem mais a posse de bola. Seu bom trabalho no Massa Bruta lhe conduziu novamente à seleção e levou Zagallo para ser seu auxiliar.
A seleção brasileira passou por apuros no início dos anos 90. Fez uma Copa ruim na edição de 1990 e sofreu bastante nas eliminatórias para a Copa de 94. Não tinha uma constelação de craques como 70 e 82, portanto Parreira precisava trabalhar de maneira estratégica para superar seus adversários. Ainda encararia um calor absurdo no verão norte-americano, portanto não existia motivos para atacar com intensidade e se desgastar. Entrava em cena um cenário perfeito para o pragmatismo de Parreira. Semelhante com o que fez no Bragantino, Parreira trabalhou sem um camisa 10, até porque Raí não soube fazer a função que Parreira gostaria que ele fizesse, sem a bola. O time de 94 focava sua organização ofensiva com meias cadenciados e explorava a passagem dos laterais com movimentação e tabelas. Ficava muito fechado no meio campo. Zinho e Mazinho eram para ser meias e criação, mas se comportavam mais como volantes do que meias, principalmente Mazinho, sendo quase um terceiro volante nesse time. Dunga era a peça-chave, sendo o iniciador de jogadas e também o segundo volante do time. Dunga era também quem auxiliava Romário e Bebeto na pressão ofensiva que o time fazia. Não era uma pressão alta, mas incomodava bastante a saída de bola do adversário. No ataque, Romário e Bebeto tinham a liberdade de fazer o que bem entendiam na criação de jogadas. Eram entrosados e talentosos, podiam tirar um coelho da cartola a qualquer momento, e era dessa forma que podiam ganhar jogos. O Brasil de 94 era a cara de Parreira. Não tinha nenhuma pressa para fazer o gol, esperava a oportunidade perfeita, com muita trocação de passe, e quando via uma brecha, não perdia tempo. Equipe que não agradava muito o público, mas que soube jogar com o elenco que tinha, e da melhor forma para encarar a condição climática desfavorável. Era um time bem à frente do seu tempo, essa forma de jogo era muito parecida com a aplicada pelo time de Guardiola no Barcelona. A diferença é que o time espanhol tinha mais jogadores talentosos, e que davam mais toques refinados na criação de jogadas. Mas a ideia é a mesma. Parreira então se aventurou à Europa, comandou Valência, depois da Copa do Mundo, levou Mazinho para lá, e o artilheiro da Copa, que foi Salenko também, mas acabou fazendo uma campanha de meio de tabela. E então foi para o Fenerbahçe. Na Turquia foi campeão nacional, voltou para o Brasil e comandou São Paulo, foi para a MLS e em seguida para mais uma Copa do Mundo, comandando a Arábia em 98. Mais uma vez voltou para casa e treinou o Fluminense na Série C, contribuindo para o renascimento do clube, que estava em profunda crise. Rodou por mais alguns clubes brasileiros, Santos, Atlético Mineiro e Inter, e em 2002 chegou ao Corinthians. Na equipe paulista, obteve um renascimento de sua carreira, que estava em declínio. Fez um grande ano, conquistando o torneio Rio-São Paulo e a Copa do Brasil. No Brasileirão ainda foi finalista e perdeu para o Santos de Robinho. Como de praxe, o time de Parreira tinha forte consistência defensiva, muito trabalho de chegada com os laterais, principalmente pelo lado esquerdo, com Kleber, que era fatal nos cruzamentos. Essa virtude era explorada até mais que nos outros times de Parreira, porque tinha dois grandes cabeceadores na área, Guilherme e David, meio de campo com um volantão e outro que construía muito bem o jogo, como foi Dunga em 94, e no caso do Corinthians era Vampeta. A grande diferença, ao meu ver, comparando com os outros trabalhos do professor, era uma agressividade maior ofensiva do time. A criação de jogadas não era focada nos meias, como foi com Assis e Romerito no Flu, e Dunga e Zinho em 94, mas sim com Gil e David, que eram atacantes de muita movimentação nesse time do Corinthians, principalmente após a saída de Ricardinho, que trocou o Corinthians pelo São Paulo. Parreira até afirmou que o trio Kleber, Ricardinho e Gil era o melhor lado esquerdo do mundo, devido ao grande entrosamento e ao sucesso dos três atuando juntos no primeiro semestre. O grande trabalho no timão levou o professor novamente para a seleção brasileira, tendo a missão de conquistar o Hexa. Novamente levou consigo o predestinado Zagallo, e fez ótimo trabalho na preparação. O Brasil conquistou a Copa América de 2004, depois deu show na Copa das Confederações com goleada sobre a Argentina, e a confiança era grande para fazer uma grande Copa. Porém, apesar das grandes estrelas e de um time consistente, contava com jogadores já consagrados, que haviam ganho tudo na carreira. Sempre com uma linha de 4 na defesa, tinha laterais incríveis, Cafu e Roberto Carlos, mas já veteranos e sem o mesmo vigor físico para apoiar do passado. Lúcio e Rua foram muito bem na defesa, fizeram o possível nessa Copa. Gilberto Silva era o cabeça de área, Zé Roberto como segundo volante. E a diferença com relação aos outros times de Parreira era a obrigação de colocar um quarteto fantástico para jogar, Kaká, Ronaldinho, Adriano e Ronaldo. Parreira já estava em um nível de sua carreira onde havia conquistado tudo, e ao meu ver, resolveu arriscar colocando seus jogadores mais técnicos para jogar. Mas eu acredito que foi um erro, faltava combate na pressão ofensiva, faltava velocidade e movimentação no ataque. Somente Kaká fazia isso. E essa falta de criatividade novamente parou na França de Zidane como 98. Seu último trabalho como treinador foi em frente da África do Sul, defendendo as cores da dona da casa, da Copa de 2010. A seleção africana tinha uma grande escassez de talento, foi eliminada na primeira fase, mas ao meu ver, foi bem e foi competitiva, na medida do possível. Conseguiu até se vingar da França e eliminar quem ele eliminou na Copa anterior. Como o futebol é paixão e um esporte onde a ação traz a emoção para a torcida,
Muitas vezes treinadores como Parreira, que são mais cautelosos e adotam um estilo de jogo mais cadenciado de jogar, acabam sendo mal compreendidos e cobrados pelos torcedores, que querem pressão intensa no adversário, querem ver muitos gols e jogadas no ataque. Porém o futebol tem 90 minutos, não dá para ter tanta intensidade. E na visão de Parreira, uma visão com razão e não emoção, tocando a bola e procurando espaços, uma hora uma falha no campo defensivo aparecerá. E assim o jogo pode ser decidido, pois o que vale no jogo são 3 pontos, e não o show dado pelo time. Parreira foi o maior embaixador do futebol brasileiro no exterior. Não é à toa que comandou 5 países diferentes em Copas do Mundo. Portanto, deixou um legado gigante da capacidade do profissional brasileiro, liderando equipes de futebol. Diferente da maioria esmagadora dos treinadores, Parreira nunca foi um jogador de futebol, sempre foi um professor. E desse jeito é mais difícil conseguir o respeito dos jogadores, mas com sua vontade de aprender e também uma liderança muito grande, conseguiu cativar esses atletas e tornou-se um dos melhores técnicos da história do futebol. Eu espero que tenham gostado desse vídeo e se gostaram eu peço que me ajudem se inscrevendo no canal e também curtindo o vídeo. Muito obrigado pela atenção e um abraço.